venha nos despertar, ó Senhor, porque sabemos que o Senhor tem urgência em missões. E assim eu te agradeço, eu te louvo e te exalto por essa oportunidade. Amém. Pode se assentar. Todos nós sabemos que missões está no coração de Deus. Mas o que é missões, irmãos? Missões, muitas vezes a gente acha que fazer missões, a gente tem que viajar para um outro país. Sim, precisamos viajar para outros países, outros estados, outras cidades. Mas o que é missões? Existem missões urbanas e missões transculturais. Tudo aquilo que a gente venha fazer para a igreja, dentro da igreja, é missões. Formar obreiros é fazer missões. Ser professor de escola bíblica dominical é fazer missões. Pregar o evangelho, culto de doutrina é fazer missões. Portaria, receber pessoas com um sorriso desse tamanho é fazer missões. Cuidar da administração da igreja é fazer missões. Verificar se tem copo, se tem papel, se tem água, é fazer missões, porque eu estou zelando para o bem-estar daqueles que estão. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 30, quando Davi ele foi atrás dos amalequitas, que haviam saqueado uma cidade e levado cativo mulheres, crianças, tudo que o povo tinha. Davi ele foi atrás dessas pessoas e alguns se cansaram. Ficaram na beira do rio, cuidando da bagagem daqueles que foram à peleja. E quando eles voltaram da peleja, alguns que disseram: olha, não vamos dividir os despojos que a gente conquistou, porque eles não foram. Aí Davi vai dizer: não, está errado. Eles não foram, mas eles ficaram cuidando da bagagem. Ou seja, você pode não ir e fazer missões em outro país da África, como foi falado aqui, mas a partir do momento que você está financiando missões com um cardezinho, cuidando da bagagem, cuidando do conforto, você vai receber o mesmo galardão sem ir. Porque missões a gente faz indo, orando e contribuindo, não tem outro jeito. Hoje é um culto de conscientização missionária. O apóstolo Paulo, escrevendo Romanos, ele vai dizer: mas como eles vão ouvir se não há quem pregue? E como vão pregar se não forem enviados? E ele escreve no versículo 20, Isaías escrevendo, ele diz ousadamente, ele diz: eu fui achado pelos que não me buscavam, e fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Se nós estamos aqui hoje, é porque alguém falou para você, ou alguém te convidou para ir a um culto, e naquele culto a palavra te tocou, você não foi emoção, você rasgou o coração, você levantou a mão e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E outro, no capítulo 11, Paulo vai escrever, professor, que para nós sermos inseridos na salvação, Ele, Deus, Ele endureceu o coração do seu povo amado, do seu povo querido, para que a gente tivesse lugar na videira, fosse enxertado na videira. Porque Paulo vai escrever aos Romanos, ele diz: a queda de Israel foi para a salvação de muitos. E nós aprendemos isso em escola dominical.
O meu consolo hoje, o seu consolo hoje, eu sou crente, eu aceitei Jesus, eu faço parte da família de Deus, porque Israel ainda é precioso para Deus. Deus ainda vai lidar com Israel, mas para que você fosse enxertado, inserido na história, Ele teve que endurecer o coração de um povo. Vocês imaginam o que é isso? O valor que você tem, o valor que a humanidade tem. Mas eu quero falar de algo. A salvação é para todo mundo, é para todos. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. É para todos a salvação. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é para todos. Mas para realizar a obra missionária, Deus, Ele vocaciona pessoas. Ele vocaciona as pessoas para ficar na porta. Ele vocaciona pessoas para ficar na administração. Ele vocaciona pessoas para liderar jovens. Ele vocaciona pessoas para ser sonoplasta, para ser músico. Mas o principal chamado é serviço. Antes de eu louvar bem, eu preciso servir. Antes de saber qual é a minha vocação, se era ser pastor ou não, eu precisei passar pela porta, eu precisei servir. Como pastor eu vou descobrir a minha vocação? Servindo. É servindo, é participando, é se envolvendo, que Deus, Ele começa a mostrar qual é a sua vocação. A vocação para a música, a vocação para ensino, a vocação para liderar, a vocação para pregar, a vocação para louvar. Porque tem muita gente aí que tem até dom para cantar, mas falta a unção. E a unção de Deus a gente conquista, a gente busca a unção. O texto que nós lemos no devocional, Lucas, no seu capítulo 9, porque o maior objetivo da salvação é a reconciliação. O maior objetivo da salvação não é o sonho da casa própria, não é o sonho do carro zero, mas a maior proposta do Evangelho é a reconciliação. Não existe outro propósito se não for a reconciliação. E no devocional que nós lemos em Lucas, capítulo de número 9, do versículo 57 ao 62, existem 3 classes de pessoas aqui. E essas pessoas podem ser eu, ser você. É um culto de missões. É um culto de conscientização missionária. O que nós estamos fazendo por missões? O principal motivo de nós sermos igreja é missões. Se a gente tiver a consciência que nós fomos chamados, vocacionados para sermos enviados, nós fomos chamados para trabalho, nós fomos chamados para trabalhar, para servir a Deus. E quando a gente tem essa consciência que nós fomos chamados para servir o verdadeiro Deus, não adianta o testemunha de Jeová bater na minha casa,
Não adianta o espírita querer que eu acredite em reencarnação, que eu preciso morrer, viver 10.000 vezes para chegar à perfeição. Não adianta o professor que é ateu, de filosofia lá na escola, querer me convencer que Deus é ruim, que Deus é mau. Não, Ele é justo, Ele é poderoso e Ele é criador. Não adianta querer me convencer. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é o jogo do Corinthians, não é novela, não é livro de autoajuda, mas sim a palavra de Deus. É isso que me faz ficar em pé. É viver em comunidade, é viver com os irmãos, participar de tudo que a igreja faz. Eu estou dentro. Me fortalecer nas escolas bíblicas dominicais, me fortalecer em culto de ensino. O maior culto de libertação não é o culto específico. Vou colocar a mão, vou expulsar demônio. Não, o maior culto de libertação ainda continua sendo escola bíblica dominical, continua sendo o culto de ensino. Porque João vai escrever: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade que me liberta. É o conhecer a verdade que me liberta. Não é culto de louvorzão, é ição, é não sei o quelão. Não, o que liberta é ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque, irmãos, se não tiver um evangelho que confronta, se o evangelho não confrontar, não tem libertação. Mas quando nós somos confrontados pela inerrante palavra de Deus, é onde Deus ele começa a operar. Sabe quando tem aqueles que dizem: está jogando indireta para mim? Deus está te confrontando, meu irmão. Aceite o confronto de Deus. Seja confrontado de Deus. Primeiro a gente vem, depois é enviado. Vou te contar, vou falar uma coisa. Se no momento que a gente aceita Jesus, levanta a mão, levantou a mão, aceitou. Se nesse período que você levantou, até a vocação, até você ter certeza da sua vocação, se a gente não for tratado, não envia. Porque aí vem os escândalos, vem a falta de responsabilidade. Porque tem muita gente levantando, consagrando, quem ainda não foi tratado. Entre o levantar a mão e ser enviado, ter algum trabalho na igreja, precisamos ser tratados, precisamos amadurecer espiritualmente falando. Porque a obra de Deus, ela não é brincadeira, irmãos. A gente não pode levar a obra de Deus de qualquer jeito. Se para o patrão secular eu faço o meu melhor, eu sou pontual, eu faço as coisas certas, eu tenho reverência lá no trabalho, por que na igreja não temos? Porque eu chego a hora que quer, não ensaio, quero fazer de qualquer forma, não oro, quero pregar. Como vamos ser enviados se a gente não se preparar? Como eu vou questionar um testemunha de Jeová que sai aí em monte, batendo nas portas e arrastando milhares? Tem um templo aqui da Testemunha de Jeová, perto do Silvio Romero. Teve uma festa lá, 4 dias lotado, irmão. 4 dias lotado. O que nós estamos fazendo por missões? No texto de Lucas 9, a Bíblia vai dizer que Jesus ele sai com seus discípulos para
alistar obreiros para a sua obra. Em Mateus 9, primeiro Jesus ele vai dizer o tamanho da seara. Ele vai dizer a necessidade de obreiros serem enviados, serem moldados, homens serem moldados, transformados, confrontados para serem enviados. Aí ele diz ele diz o tamanho da seara. A seara é grande, ou seja, a seara é um campo aonde a terra já está preparada para o plantio. E essa terra é o coração da humanidade. Jesus ele chama os 12, ele tem trabalho, ele expulsa demônio, ele prega, ele ensina, ele não para. Mas ele olha assim e diz: meu Deus, a seara é muito grande, mas os ceifeiros são poucos. Vamos rogar ao dono da seara para que envie ceifeiros para a sua obra. No capítulo 9 de Lucas, ele sai procurando esses ceifeiros. Ele começa a procurar. Ele chega no versículo 57 de Lucas 9, vai dizer que: e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, segui-te-ei por onde é que fores. Jesus não chama ele se apresenta. Jesus, eu vou te seguir para onde é que o Senhor for, eu estou junto. Esse é o empolgado, o empolgadinho. O empolgado é aquele que leu o livro Os Heróis da Fé. Ele viu como as pessoas pregam. Olha como aquele irmão prega, como a Cristina Maranhão revela, como ela prega. Eu também vou seguir esse Jesus. O status de Jesus era grande. Ele tinha 12 que o seguiam, e todos eles tinham poder e habilidades para expulsar demônio, curar enfermos. Opa, eu também quero, eu estou dentro. Esse é o empolgado. Ele se apresenta a Jesus: Senhor, eu vou te seguir, para onde o Senhor for eu estou junto. Aí Jesus vai dizer: você não sabe o que você está pedindo. As raposas têm onde descansar, os pássaros têm onde descansar, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo: você entendeu o que é o chamado? O chamado, você vai precisar ter uma vida de oração. O chamado, você vai precisar ter uma vida de consagração. O chamado, você vai precisar renunciar às suas vontades. Muitas vezes por causa do chamado você vai deixar de participar de um churrasco em família. Pelo chamado, às vezes você vai ter que ter certeza que vai me seguir. Porque Jesus não está prometendo facilidade. O evangelho de facilidade tem um monte de gente pregando: venha como está e fique como está. Jesus está dizendo: aqueles que me servem, aqueles que venham após mim, peguem a sua cruz e siga-me. Não adianta estar cansadinho, estar desanimadinho, estar icinho, estar aquilinho. Não adianta. O Espírito Santo, ele nos habilita, ele nos capacita. Por isso que eu falei, antes, quando levanta a mão, aceitou Jesus, até ser enviado, precisa ser tratado caráter, precisa ser forjado o caráter, senão não adianta. Que nem o senhor lá em São Paulo aceitou Jesus, veio da prostituição, do prostíbulo, levantou a mão, aceitou Jesus. Agora vou fazer a obra. Vou lá no prostíbulo fazer a obra. Está lá até hoje.
não voltou mais. Entre ser chamado, aceitação, e ser enviado, precisa ser tratado, forjado. E tem muita gente que não aceita o processo, não quer ser confrontadinho, não aceita o confronto. E Jesus vai dizer: ei, entenda o que é ser crente, entenda o que é ser ceifeiro. Ser ceifeiro é renunciar a sonhos, projetos. Existirá momentos que você vai chorar sozinho, vai ter poucos amigos, vai ser só criticado em tudo. O segundo é o omisso. Versículo 59, esse Jesus chama. Ele disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Aí Jesus responde, e Jesus observa e responde: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porque tu vai e anuncia o reino de Deus. Parece que Jesus foi duro, né? Parece que Jesus ele foi incompreensivo. Mas a gente precisa entender algo aqui. Esse é o omisso. Ele sabe quem chamou, ele conheceu a voz, ele sabe quem é Jesus, ele vê libertação na igreja, ele vê cura na igreja. Deixa lá. Não, não é isso. A gente precisa entender que a gente está num contexto judaico. O pai desse jovem, Jesus disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Ou seja, deixa aqueles que são mortos espiritualmente, estão mortos, fazer isso. Porque o morto espiritualmente, ele levanta para trabalhar, ele casa, ele faz negociações, faz transações bancárias, envia piques, recebe piques, mas Deus não participa da vida dele. E Jesus ele não quis ofendê-lo, porque na Palestina, em Israel, quando uma pessoa morria, o sepultamento só era completo depois que ela fosse enterrada, depois de 1 ano, quando o corpo já fosse tudo absorvido pelos vermes, pela terra, depois de 1 ano da decomposição do corpo, aí você pegava os ossos e levava para o ossário. Era 1 ano de espera. Olha o que ele queria: meu pai está velhinho, daqui a pouco ele morre, deixa eu enterrar ele primeiro, depois eu vou e te sigo, Jesus. Aí Jesus diz: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Qual é a nossa desculpa, irmãos? A gente sabe da necessidade da obra de Deus, a gente sabe da necessidade da igreja, e muitas vezes nós colocamos obstáculos, colocamos desculpas para realizar algo. Jesus ele continua buscando pessoas, vocacionando pessoas, habilitando pessoas. Da mesma forma que você vê alguém pregando, o céu abrindo, colocando a mão sobre os enfermos, eles sendo curados. Essa mesma habilidade ele quer dar para você, porque foi confinada à igreja. Não foi para o incrédulo, mas sim para nós, foi para a igreja. A habilidade do Espírito Santo é para a igreja. Precisamos crescer, amadurecer espiritualmente. Entre o processo precisamos ser tratados. Eu queria ir, mas deixe ser tratado. Espere ser tratado. Deus não vai dar nada na nossa mão para a gente abandonar depois, irmãos.
E depois que eu vou encerrar, tem o versículo 61, o condicionado. O empolgado, aquele que vê o ambiente espiritual, as coisas acontecendo, o céu abrindo, e ele se empolga: eita, eu quero. Mas quando ele vê que ele precisa orar, ele precisa se consagrar, ele precisa participar, se envolver mais, aí ele desanima. Ah não, aí não. Todo dia para a igreja não. Segunda oração não. Terça ensino, pelo amor de Deus, não é muita coisa. Quinta-feira à noite da bênção, não. Domingo de manhã, escola dominical, o único dia que eu tenho para dormir mais tarde. Não. Domingo, culto de novo, à noite, culto da família. Não. É muita coisa para mim. Aí Jesus vai dizer: a raposa tem covis, os pássaros têm ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. É trabalho. Missão não é tirar férias. Missão, trabalhar na obra de Deus, não é férias. E 61, para a gente encerrar. Dá para pôr aquele vídeo depois? Não agora, Williams. Dá uma segurada, deixa já no esquema. Versículo 61. Aí Jesus também chama outro. Jesus chama também. Aí Jesus, ele chama outro, ele diz: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu me despedir dos que estão na minha casa. Essa palavra despedir, na tradução hebraica, ela vai dizer: deixa primeiro eu organizar a minha firma, a minha empresa, meu trabalho. É aquele que coloca a condição. Jesus, ele foi direto: ei, me segue, venha comigo. Aí ele diz: Senhor, deixa primeiro eu cuidar dos meus negócios. Deixa primeiro eu prosperar. Deixa primeiro, ó Deus, eu terminar minha faculdade. Deixa primeiro, Senhor, eu organizar minha vida. Deixa primeiro eu levar minhas filhas para Disneylândia, levar para o Guarujá, levar para Aracaju. Deixa primeiro, Senhor, eu levar eles conhecerem os Estados Unidos. Eu vou lá, eles conhecem, aí depois eu te sigo, eu faço. Esse é o condicionado. É aquele que ouviu direto o chamado de Jesus. Ele sabe que Jesus o chamou. Ele sabe quem é Jesus. Ardeu no seu coração, mas ele coloca a condição: não, se o Senhor não deixar eu fazer isso primeiro, eu não vou. Se o Senhor não me der, eu não vou. Se o Senhor não me abençoar, eu não vou para a igreja. Aprenda uma coisa: primeiro a gente adora, depois a gente celebra. Primeiro adoração, primeiro eu faço. Abraão, como nós aprendemos hoje, ele ouviu o chamado de Deus, ele não questionou, ele apenas saiu, não sabia para onde ia, porque quem tem chamado, ele conhece a voz de quem chamou. E Jesus está falando isso aqui: missões é urgência, é prioridade nas nossas vidas. E se vocês não estão participando da escola dominical nesse trimestre, vocês estão perdendo feio, viu? Porque está falando de chamado. Senti a falta de muitos jovens hoje na escola dominical. Vou falar para vocês aqui, ó. Vocês são empolgados, omisso.
Ou vocês são um condicionado, que coloca a condição? Vou falar de novo. Se vocês não tiverem uma base cristã, uma base de escola bíblica dominical de ensino, apesar que vocês estão vindo até o ensino, vocês vão ser engolidos aí fora. Eu falo, pais, 99% da Fundação Casa em São Paulo é filhos de pastor, é filho de crente. Depois não adianta chorar para tirar de lá, faça antes. A irmã Nete falou das filhas dela, eu fiz a mesma coisa com as minhas. Enquanto está na minha casa, ela vai sair, Natália, vamos para a EBD, tem que me chacoalhar, meu. Se eu não chacoalhar, não vem. Eu chego atrasado, às vezes eu estou chacoalhando. Falei até para o pastor, às vezes quando eu chego. Porque eu sei, adolescente, está saindo dessa fase, estudo, trabalho de escola. Mas não importa, irmão, se eu não forçar a base dela agora, amanhã ela vai ser confundida. A base é tudo. O primeiro leite materno é tudo. O primeiro leite materno, ele livra a criança de tantos problemas de saúde. É a mesma coisa o evangelho. Escola dominical é saúde. Ei, meu irmão, é leite, é vitamina para os nossos filhos. Eu tenho foto lá, filmagem das minhas filhas lá em São Paulo. A minha esposa assim no meio das irmãs, aquele monte de irmã. E as duas, uma lá, sentadinha lá, ó, sentadinha com a pastinha na mão. E só levantava quando as crianças iam cantar. E se chegava em casa, levantava, corria. Ah, meu Deus do céu, a orelha. Eu criei a minha assim. As minhas. Foi falado isso hoje também. E aonde a gente aprende isso? Aonde a gente aprende até criar filho? Efésios 4 vai ensinar como a gente cria os filhos. Isso não é fazer missão? Ou eu estou doido? Porque missão começa dentro da minha casa. Eu preciso fazer missão dentro da minha casa, para não perder a minha família. Noé, dizem que ele foi o pior pregador, 120 anos pregando, salvou 8 pessoas da sua pregação. Ele foi o pior? Não, ele foi o melhor, porque ele salvou, através da pregação, toda a sua casa foi salva. E às vezes nós somos omissos. Quando der eu vou, Senhor. Ah, eu estou cansado. Desânimo bateu. Sabe como a gente... Eu falei outro dia aqui que a nossa vida espiritual é altos e baixos. Normal. Mas eu tenho que entender quando ela está no baixo. Quando ela está no baixo, eu dou legalidade, irmãos. Eu dou legalidade para o diabo trabalhar mesmo. E ele chega com os 2 pés, não está brincando. Ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca, irmãete. Empolgado, omisso, ou só faz colocando condição a Deus? Pode pôr o vídeo, irmão William. Assistam esse vídeo, vou encerrar nesse vídeo. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação.
tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz imãs de geladeira, várias coisas de artesanato. Porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Eu disse assim, Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que através do meu pequeno grupo deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. há 14 anos. O que nós estamos fazendo por missões? 14 anos ela viveu intensamente seu chamado. Por que ela? Por que não eu? Eu fiz essa pergunta. Por que ela e não eu? 14 anos ela vive, tão pouco tempo ela viveu, mas viveu de uma forma intensa. O que nós estamos fazendo por missões? Que Deus abençoe. Tem alguém nessa noite, irmãos, que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo e gostaria de entregar nessa noite? Eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite? Ou por algum motivo você se afastou
E hoje Ele te chama para voltar ao Senhor. Ao algo te entristeceu, você ficou à beira do caminho, mas ainda dá tempo. Tem alguém? Se não tem, que Deus abençoe a sua casa, a sua família de uma forma especial. Glória a Deus. Culto de missão é isso, irmão, é conscientização na obra missionária, é confronto mesmo. E para quem não conseguiu ler tudo sobre a Andressa no 2008, né? Como estava escrito ali, com 14 anos, ela perdeu a vida no campo missionário. Então, foi escrito, talvez passou muito rápido, talvez alguém não entendeu, mas Deus recolheu a Andressa, mas com 14 anos, ela fez muito mais coisas do que talvez eu ou você ainda não fez. Deus sabe de todas as coisas. Então vamos viver, fazer a obra intensamente, irmãos. Independente, faça tudo o que vier à sua mão.